ainda em nossa entrevista vamos falar sobre a relação entre religiosidade e longevidade. Para falar sobre esse assunto eu recebo aqui o psicólogo Dalton Rotem. O Dalton já é um amigo da casa, né, Dalton? Benício. Já tive o prazer de comparecer às palestras que você faz lá no seu local de trabalho, lá para as pessoas, ajudando as pessoas. Na verdade, você ajuda as pessoas, né? Sem dúvida. A encontrarem um caminho, né? Isso é importante. Então, agora, Dalton, essa relação humana com Deus é algo que independe da religião. E, na verdade, a pessoa pode ter essa relação com Deus da forma como ela achar mais conveniente, não é verdade? Sem dúvida. Agora, a relação com Deus, acima de tudo, é a presença de uma pessoa. Deus é uma pessoa, não é uma ideia, mas, acima de tudo, uma pessoa que se relaciona conosco. Então, por exemplo, a vida sem Deus é uma vida solitária. E a vida com Deus é aquela presença. Você se sente permanentemente acompanhado, independentemente do que você esteja fazendo, o que você esteja vivendo, momentos fortes, momentos leves, difíceis, ou então fáceis, alegres ou infelizes, mas sempre é aquela presença constante na sua vida. E eu me lembro, sempre em entrevistas aqui, já me lembrei de você falando numa entrevista, quando você esteve aqui no nosso programa, falando sobre a relação de uma pessoa que tem essa religiosidade trabalhada e uma pessoa que não trabalha a religiosidade, a diferença que existe. É uma grande diferença, né? Ah, não tem a menor dúvida. É a diferença da água para o vinho. A pessoa que trabalha a sua religiosidade, ela abre uma perspectiva para uma vida mais tranquila, mais em paz consigo e com os outros? Sem dúvida, nisso. Você pega, por exemplo, dois adolescentes, um com a religiosidade e outro sem religiosidade, talvez você não consiga, se você olhar assim muito rapidamente, de perceber uma diferença significativa entre eles. Agora, na medida em que a pessoa vai vivendo, ou seja, por exemplo, hoje, uma pessoa da terceira idade com fé, com espiritualidade desenvolvida, é muito diferente de uma pessoa que não tem fé e não tem a espiritualidade desenvolvida. Isso é notório. Agora, você tem a própria experiência em família, que você me contou naquela oportunidade, eu não esqueci mais, e menciono isso, quer dizer, estar envelhecendo independe de você estar em crescimento espiritualmente, quer dizer, você pode crescer até o momento que você vai embora. Sim, né? sem Esse dúvida. crescimento espiritual é possível até o último momento. Agora, existe algum estudo que comprove essa relação de longevidade com qualidade de vida para essas pessoas que trabalham a sua religiosidade? Olha, nos últimos 10 anos, a psicologia positiva, em pesquisas, levantou dados muito interessantes. O que eles pesquisam? Pesquisam felicidade, desenvolvimento humano, maturidade. E as pessoas religiosas, elas se declaram mais felizes do que as pessoas não religiosas. E isso é estatisticamente significativo. Tá? Então você tem um maior número de pessoas religiosas se dizendo felizes ou muito felizes do que pessoas não religiosas. E isso independente da religião. Isso é uma comprovação, né? Comprovação científica. Então isso é um dado que a gente não pode deixar de lado, né? Uma Sem coisa dúvida. importante. Vamos conversar então daqui a pouquinho com o Dalton sobre essa questão da religiosidade e longevidade, que é uma coisa muito importante. Vou dar uma dica aqui para o nosso público e a gente já volta para conversar, tá bom? Segundo apontam as pesquisas mais recentes, a expectativa de vida aumentou em cerca de 20 anos. Além do avanço da ciência e da tecnologia, a religiosidade tem um papel importante nesse processo. Para falar sobre como a relação entre a religiosidade e a longevidade podem melhorar a nossa qualidade de vida, eu recebo aqui o psicólogo Dalton Rotem. Dalton, a nossa religiosidade, em grande parte, é aprendida dos nossos pais. Normalmente, quando a gente nasce, uma religião acaba vindo, né, com o nosso nascimento, porque os pais já têm uma religião e os filhos acabam seguindo normalmente. Não é uma regra, mas os pais acabam nos colocando nessa religião. Agora, fazer desse aprendizado uma escolha livre e pessoal é uma coisa muito importante, não é? É o que vai acabar acontecendo nisso. Porque o primeiro momento você é ensinado. Você é revelado às pessoas, né? Não só a religiosidade, né? Como você aprende vários aspectos da vida e vai amadurecendo. E vai chegar um momento na vida onde que você começa a fazer esse tipo de opção. Porque nós começamos a optar desde pequenininhos, certo? Em relação àquilo que é concreto, e aí vamos evoluindo. Até o momento onde que você vai optar por um significado na tua vida, você vai optar por seguir uma religião, para
um estilo de vida. Então, sem dúvida que isso tem que ser uma opção pessoal, senão não é uma coisa bem resolvida. Agora, nós falamos muito sobre essa questão da expectativa de vida, que hoje está muito relacionada à questão da tecnologia e da evolução da ciência. Quer dizer, esses dois campos aí evoluíram muito nos últimos anos e isso tem dado essa possibilidade das pessoas viverem mais. Agora, é possível comprovar o papel da religiosidade nesse processo? Você comentou comigo, na primeira pergunta que eu te fiz, que sim. De alguma forma, as pessoas que não têm uma religião, em algum momento da vida, elas são obrigadas a descobrirem um caminho? Quer dizer, elas chegam num funilzinho. Será que acontece isso da pessoa falar qual que é o sentido da minha vida? Porque a gente pergunta, né? Qual que é o sentido da vida? Agora, quem tem Deus no coração normalmente sabe que, né? A que caminho eu devo seguir? Se a pessoa não fez essa opção, em algum momento da vida dela, ela vai se sentir num funil? Berenice, eu acho que, infelizmente, tem algumas pessoas que nunca encontram. É impressionante. Agora, elas vivem uma vida, o brilho da vida delas é muito menor do que o potencial que ela teria para brilhar. Porque a falta de uma perspectiva que transcenda a nossa realidade, ela é muito deprimente. É uma visão muito deprimente. Sabe como é que eu enxergo isso? Fazer uma imagem. Imagina você, a vida da gente muitas vezes parece assim, quando a gente está indo para um rio abaixo, sabe? Você está seguindo a corrente do rio, você escolhe algumas coisas você não escolhe, você acidenta. E para quem não tem fé, o final é uma cachoeira. Termina. Você despenca. Não tem, você vai correr contra uma cachoeira. E para quem tem fé, para mim, é você parar numa represa, tá certo? Então aí você vai chegar, então, num lago muito bonito. E essa diferença é fundamental. Agora imagine você estar descendo rio abaixo, sem uma perspectiva maior. Eu não sei como é que as pessoas conseguem viver assim. Sem dúvida, as pessoas religiosas têm uma vida mais intensa, elas têm uma vida mais significativa e são mais felizes. Agora, quando nós falamos em religiosidade, nós pensamos primeiro nessa relação com Deus. Sim. Mas a religiosidade nos faz participar, por exemplo, de uma comunidade, a conviver com pessoas que partilham da mesma fé. Esse é um fator importante com relação à longevidade, quer dizer, fazer parte de um grupo, que é uma coisa importante, principalmente na terceira idade. Você concorda com isso? Concordo, sem dúvida. A nossa fé, se você for ver, ela se realiza em comunidade. Eu te complemento, você me complementa, você esclarece minhas dúvidas. Na medida que você fala das suas experiências, elas me ajudam. Na medida que eu falo das minhas, então também tem esse mesmo pendor de te ajudar. Tá? E se você for verificar, até mesmo, por exemplo, eu conheço bem o cristianismo, será que posso dizer conheço bem? É onde, naturalmente, é onde eu vivo e posso falar um pouco. Né? E a fé cristã, ela é comunitária. Certo? Até diz assim, como é que você pode encontrar Deus se você não encontrar o irmão, se você não se relacionar? Certo? E é essencialmente isso. Não é possível, né? Então, a fé em Deus e o convívio com as pessoas nos afastam do isolamento e da solidão. Então, pessoas que trabalham, então, a sua religiosidade, que estão sempre em busca dessa melhoria, desse crescimento, também são pessoas que se sentem mais acompanhadas. Se sentem acompanhados. Porque muitas vezes a pessoa fala, você tem o seu momento pessoal, né, individual, onde que você está isolado, onde você, para realizar um trabalho, ou então para fazer uma oração, tá certo? Agora, você escolher estar só não é bom. Tá? As pessoas que escolhem ficar só, elas declinam, certo? Elas apagam. Então é muito importante a gente estar em grupo, estar se relacionando com as demais pessoas. Eu acho que não é nada divertido, né? Eu acho que só em momentos, por exemplo, que você está orando, né? Que você está tendo encontro com Deus, é uma situação. Agora, essa questão da comunidade, de estar junto com outras pessoas em todas as atividades que forem possíveis, eu acho que é muito mais divertido. Né? A vida é muito mais alegre, né? Porque existem outras inserções, outras opiniões, né? Outros pontos de vista, né? Para a gente poder estar recebendo e compartilhando e trocando essa energia, né? O ritmo de vida moderno, ele afastou as pessoas um pouco, uma das outras, né? Quer dizer, a gente está muito ligado, gasta-se, né? Usa-se ou gasta-se muito tempo com o computador, com a televisão, né? Com um certo isolamento. Então você vê, agora, à medida que você se socializa, você melhora seu bem-estar subjetivo.
E um detalhe importante que a gente precisa alertar as pessoas é assim, você tem tido tempo para aquele seu amigo significativo, ou amiga significativa, certo? As pessoas normalmente param, quando foi a última vez que você conversou com esta pessoa, mesmo que seja por telefone, porque essa é uma pessoa muito importante nessa troca. É importante mesmo. Gostaria de convidá-la a continuar com a gente aqui, pode ser? Claro. Então vamos continuar com o Dalton. Estamos falando hoje sobre longevidade e religiosidade. E você que deseja ver outras entrevistas que nós fizemos aqui no Espaço Vida, acesse o nosso site www.paulinas.org.br. Lá você pode encontrar essa e outras entrevistas. Agora eu vou voltar a conversar um pouquinho mais com o Dalton, que veio falar com a gente sobre esse tema tão importante, que é a religiosidade e a longevidade, essa relação. Uhum. Você trouxe uma frase aí do Eclesiástico, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Então, no Eclesiástico está escrito assim, né? Que os que temem o Senhor, eles terão uma vida longa. E Ele eleva a alma e faz brilhar o olhar, trazendo cura, vida e bênção. Eu acho muito interessante, porque à medida em que a ciência evolui, ela vai comprovando alguns princípios bíblicos. E esse é um deles. Por exemplo, aquele que teme o Senhor, a pessoa que é religiosa, aquela que se apega a Deus, ela tem uma vida mais longa, já comprova, nós falamos sobre isso. Agora, não é só isso, não é só quantidade, mas sim qualidade de vida. Então, como diz no Eclesiástico, né, como nós podemos ver, quer dizer, eleva a pessoa tem uma outra luz, é uma outra alegria. Isso a gente vê, é uma confirmação, eu acho isso muito Agora, bonito. Esse temer a Deus que nós estamos lendo não é o temer a Deus como se pensaria no sentido tradicional, não é, Dalton? Não, observar. Certo? Observar, temer é estar, sobre as asas de Deus, né? Que Ele está no universo, está em todo lugar. Deus é uma relação afetuosa. Né? Nós aprendemos no cristianismo que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é presença, que Deus é cuidado. Bom, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você faz, as suas palestras que são maravilhosas, que eu já tive a oportunidade também de usufruir. Uhum. E eu gostaria que você deixasse um recado aqui para o nosso telespectador que está, por exemplo, carente dessa religiosidade, que quer trabalhar melhor a sua espiritualidade, mas que não sabe exatamente como você faz o seu trabalho voltado, principalmente para essa área da religiosidade, que você deixasse um recado para eles. É verdade, onde é que a gente vai se apegar, né? Quer dizer, então, a espiritualidade é algo que nunca terá fim, é algo que se desenvolve até o final da vida e você sempre pode se voltar para isso. Então, é o momento, não importa o momento que você está vivendo, não importa o que você já viveu. Você pode retomar a partir de agora, quer dizer, é uma questão de você se abrir, de você procurar, você tem tantas igrejas, tantos movimentos, tantas pessoas, né, que vivem a religiosidade, eu acho que é uma procura fundamental. Eu acho que é o objetivo que vale a pena na vida. Que vale a pena mesmo, né? Porque tudo passa, menos isso. Menos isso, né? Deus continua sempre presente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Volte quando quiser, viu? Será um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu. Obrigado. Conversei aqui com o psicólogo Dalton Rota, que faz um trabalho maravilhoso de palestras. Se você tiver a oportunidade, não deixe de comparecer.